Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Papos para Pais. Hoje o nosso podcast, gente, se preparem porque vai ter um conteúdo assim, ó, de explodir a mente. Hoje a gente está aqui com a Solange Souza, ela é neuropsicóloga e é um assunto que pode ser um pouco polêmico, pode ser um tabu ainda na casa de muita gente, mas é um assunto muito importante que a gente precisa trazer para essa mesa aqui. Neurodivergências. Muitas. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Sol. Você é uma grande amiga nossa, a gente ama você. Seja muito bem-vinda, que bom que deu certo de finalmente você estar aqui no nosso cantinho falando com a gente. E primeiro, Sol, eu já sou íntima, vocês estão vendo, né, gente? Primeiro, Sol, eu queria saber, vamos falar um pouquinho da sua formação, de quem é a Sol, a Solange, de quem é a Sol e o quão importante é o seu trabalho para as famílias. Ótimo. Obrigada, primeiro, por me convidarem novamente para estar aqui. Sempre é um desafio as questões das agendas, né? Mas é muito importante esse tema que vocês trouxeram. A Sol, eu falo que eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga, tenho especialização em neuropsicopedagogia, em terapia cognitivo-comportamental, mas lá dentro da clínica isso não importa, porque lá dentro da clínica eu sou só a tia Sol para as crianças, eu sou a doutora Sol para algumas das crianças, mas lá eu sou a psicóloga Solange, independente da formação, é o olhar que eu tenho que ter ali, é primeiramente o olhar de ser humano, independente da minha formação. Porque quando chega para nós na clínica, hoje eu tenho a minha clínica, né, que é a Iluminari. A Iluminari é um centro integrado de saúde, onde nós atendemos crianças, adolescentes e adultos, muitos deles com neurodivergências. Então, TDAH, autismo, altas habilidades, bipolaridade, dislexia, tudo isso são características, né? São neurodivergências. E quando chega essa pessoa para a gente, muitas vezes ela vem com uma dificuldade pontual, com um encaminhamento médico, e ela chega com muito sofrimento. E se eu não tiver primeiro esse olhar humano, eu não consigo atender ela. Então, eu sempre falo que esse é o principal diferencial que a gente tem. Independente de transtorno ou de neurodivergência que venha, ou de patologia ou neuropsiquiatria, em algum momento, a gente primeiro olha para o ser humano, para o amor da vida de alguém. Tendo isso em mente, a gente vai fazer um bom atendimento para qualquer pessoa que chegar, independente do transtorno que ela tenha. E essa é a minha filosofia de vida. Essa é a Sol. A Sol gosta de olhar para as pessoas com esse olhar humano. Tanto quanto psicóloga, quanto enquanto família, enquanto mãe, enquanto colega. Tendo esse olhar, eu acho que a gente consegue alcançar todos os objetivos que a gente precisa. Esse é o primeiro passo. E hoje, a neurodivergência entrou na minha vida lá na faculdade ainda, com a questão de especializações. Então, no término da minha faculdade, eu iniciei a pós em neuropsicopedagogia. E aí eu conheci o que era o mundo da neurodivergência, fui entender um pouquinho mais sobre o cérebro, o funcionamento dele, como é a aprendizagem, se processa dentro do cérebro. E ali eu entendi, tanto que eu falo que foi na pós-graduação que eu ouvi a palavra autismo a primeira vez. Na graduação inteira, a gente não ouviu falar em autismo. E eu tenho 12 anos de formação. Então, nesses 12 anos, eu consegui entender melhor o que é o autismo, conhecer o autismo, conhecer altas habilidades, entender mais a partir da pós-graduação, a partir da neuropsicopedagogia. Depois eu tive o prazer de trabalhar com a Senspeg e fazer neuropsicologia, trabalhar dentro da terapia cognitivo-comportamental e tudo voltando para o lado mais das neurodivergências. Esse foi um processo até chegar na Iluminari. Passei por algumas clínicas, trabalhei nas APAES, trabalhei na APAE de Cascavel e na APAE de Santa Teresa. E na APAE foi o meu primeiro contato com uma pessoa autista. Mas não o autista que a gente vê hoje nas escolas, estudando, estando incluso muitas vezes.
um paciente autista, nível 3 de suporte, onde ele ficava num espaço fechado, porque ele não conseguia sair dali para a socialização, tinha muitas dificuldades. Era o autista clássico do livro que a gente via lá nos DSMs, que tinha comportamentos estereotipados muito severos, objetos de apego muito fortes, então andava com várias garrafas, com várias coisas junto com ele. E um belo dia eu estava num processo de, junto com eles, numa visita a um espaço fora da APAE. E essa criança, esse adolescente, ele perdeu uma das suas garrafas. Aí a Sol entendeu o que era uma crise no autismo. E eu entendi o quanto era diferente do livro, o quanto eu precisava entender aquela pessoa como um ser humano primeiro, para depois entender a patologia dele, para depois entender... Patologia não, né? A neurodivergência, porque não é uma patologia. Entender o que ele tinha de comorbidades, para entender por que foi tão difícil para ele lidar com perder uma garrafa. Então ele ficou agressivo. E assim, uma garrafa de água mineral, uma garrafa de Coca-Cola, de, né, descartável, PET, mas nada ele... que chamasse a atenção de todo mundo. Mas para ele aquilo era importante. Ele sabia quantas garrafas tinha, ele sabia que estava faltando uma garrafa. E ali eu consegui entender o que era o autismo realmente, como era o cérebro, o funcionamento. Chorei muito depois desse dia, porque eu falei assim, meu Deus, como eu vou ajudar essas pessoas? Porque eles não aprendem do jeito que eu ensino dentro da terapia. Dentro da psicologia, quando a gente imagina que vai entrar numa PAI ou entrar num outro trabalho, a ideia é, eu vou fazer terapia. Eu saí da faculdade para fazer terapia com essas pessoas. E aí você chega para um paciente que não te responde, um paciente que tem uma limitação física e que ele não te responde, que ele está numa cadeira de rodas e você precisa instrumentalizar, ajudar ele a trazer as emoções dele para fora. Então, para mim, foi um processo de quebra muito grande. E eu precisei estudar muito para entender como esses cérebros funcionavam para poder dar o melhor atendimento para essas pessoas. E foi muito gostoso aprender a trabalhar com o autismo ali. Eu falo que se pudesse passar as pessoas por um estágio da área da saúde, eu gostaria que todos passassem pela PAI. Porque a gente veria tanto os transtornos neuropsiquiátricos, né, que estão ali muitas vezes, a dificuldade das famílias, tanto financeira, quanto as dificuldades de inclusão, quanto inúmeras questões. E também olharia para o que você está fazendo aqui, para os pais, principalmente. Como esses pais se sentiam, a intenção, o cuidado com esses pais, os professores que estavam ali dentro, que a gente precisa aprender a cuidar de todo mundo, olhar para todas as áreas. E isso foi muito legal de passar por esse processo. Depois veio a neuropsicologia, mais estudos sobre neurodivergências, até chegar hoje no que a gente tem dentro da clínica. Então, cada vez mais, a gente vem se especializando e trazendo um olhar diferente para que a gente possa ter a intervenção precoce, para que a gente possa acompanhar ao longo prazo, da criança até o adulto, porque muitas vezes chega para a gente um pai ou uma mãe para uma avaliação e faz a avaliação do filho, mas depois ele se enquadra, ele começa a se perceber dentro do autismo, dentro de TDAH ou outras questões. Essa é a Sol até agora. Essa é a Sol até agora. Caraca, Sol! Nossa, tem que ter um olhar muito humano mesmo, porque não dá pra olhar só pra criança, tem que olhar pra família inteira, pra todo mundo que acompanha essa família, os avós ali também, né, todo mundo. Mas a minha primeira, na verdade, assim, acho que dúvida mesmo, agora eu vou falar como mãe mesmo. O que nós, pais, temos que observar nos nossos filhos que nos acendam qualquer alerta do tipo, eu preciso de um neuropsicólogo, de um neuropsicopedagogo, eu preciso ir lá na Iluminari para falar com a Sol. Qual que é a primeira, não sei, red flag? O que eu preciso, assim, qual que é o primeiro sinal que alguma coisa assim que os nossos filhos estão fazendo que me acenda qualquer alerta que talvez eu precise de um atendimento?
Certo, Jô. Eu sempre falo assim que eu gosto de falar muito da prática clínica porque é o que mais vai trazer as características que você está me pedindo. Hoje, o que geralmente chega para a gente na clínica, até como bebê, né? Porque muitas vezes vem o bebê. Hoje, inclusive, a gente tem um material que foi lançado agora no final do ano, em dezembro, que é a bateria Batelli. Essa bateria, ela avalia crianças de 0 meses e 15 dias até 7 anos e 11 meses, nas áreas de desenvolvimento, tanto motor, socioemocional, nas áreas cognitivas, várias etapas que a gente vai trabalhando com a criança e entendendo. Como que o pai vai chegar para mim lá com uma criança de 1 ano? Geralmente, são as crianças que têm um atraso no desenvolvimento. Então, na primeira infância, até 1 ano, até 2 anos, 3 anos, as crianças chegam para a gente porque elas estão geralmente ou com a fala atrasada. Então, meu filho tem 2 anos e ele não fala quase nada. Ele só fala mamá, papá, não consegue desenvolver algumas palavras. Ou então, Sol, a minha criança hoje não consegue brincar com outras crianças. Ele está na escolinha e eu vejo os vídeos e que a professora manda e sempre as crianças estão aqui no canto brincando e ele está sozinho. Ele está ali mais isolado do grupinho dele. Ou então vem uma queixa assim, Sol, meu filho tem 6 anos, está começando a alfabetização, mas eu não consigo auxiliar ele no processo de aprendizagem. Ele não aceita do jeito que eu sei ensinar ou do jeito que a escola ensina. Então, hoje a gente tem várias características que vão chegando para a gente que mostram que essa criança está num atraso de desenvolvimento. Então, a gente tem lá os marcos do desenvolvimento infantil, que são padronizados para o mundo inteiro. Então, se essa criança até 1 ano e pouco ainda não andou, ela tem um marco inicial para andar e um marco final. Se dentro desse período ela não conseguiu alcançar esse objetivo de estar tendo os primeiros passos, de estar andando, ela está com um atraso. E aí pode ser um sinal de neurodivergência, mas também pode ser um sinal de falta de estímulo, pode ser um sinal de alguma outra questão neurológica, por exemplo. E eu preciso fazer uma avaliação para entender isso, porque eu não vou olhar só a parte motora dela. Eu vou olhar a parte cognitiva, eu vou olhar a parte social, a parte emocional. Então, hoje a gente já tem mapeamentos que começam desde bebê até adulto e idoso, tanto para atrasos quanto para habilidades acima da média. Porque o mesmo teste que vai metrificar se essa criança está abaixo do que é esperado para a idade, ele também pode trazer um resultado que ela está muito acima da idade. E a criança que está muito acima em alguns comportamentos, ela pode ter uma alta habilidade, que também é uma neurodivergência. O cérebro pensa de maneira diferente. Hoje a gente tem padrões de sono, a gente vai observar dentro da fala dessa pessoa. Um exemplo meu pessoal, eu tenho uma priminha de 1 ano e pouquinho, e ela quase não dorme à noite. Então, ela tem 1 hora, de hora em hora, o sono picado e já fez tratamentos, várias questões. E a pediatra pediu para começar a observar, porque não é só o sono que a gente está olhando que tem algo a mais. A gente olha que ela tem uma facilidade muito grande para aprender, coisas que as crianças com 2, 3 anos estão fazendo, ela com 1 aninho já está. Então, você vai observar que a sua criança é diferente do que a maioria das crianças fazem, tanto para estar acima quanto para estar abaixo. Então, são várias coisas que a gente precisa observar, Sim. Vários quesitos. Mas você acha importante todo mundo, mesmo que não tenha observado nada, mas todo mundo, assim, consultar uma psicóloga nessa primeira infância? Você acha isso importante? Hoje, muitos pais têm buscado a gente para orientação. Então, um formato um pouco diferente, não só para avaliação, mas também para uma orientação parental. Eu não sei como lidar com alguns comportamentos que a minha criança tem, mesmo ela não tendo neurodivergência. A criança tem comportamentos que são inadequados para o momento, muitas vezes por aprendizado do que elas observam do comportamento da família, dos pais ou de comportamentos de colegas. E os pais muitas vezes vêm para uma observação assim. Mas hoje, eu não digo que todo mundo precisa de uma avaliação
completa neuropsicológica. Mas, se tiver condições de fazer um mapeamento da sua criança, por exemplo, com essa bateria que está iniciando agora, com a Batelli, eu consigo acompanhar essa criança longitudinalmente. Ou seja, eu consigo olhar ela agora com 1 ano, consigo olhar ela depois com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, e mapeando o que ela teve de avanços ou não. Então, se eu tenho alguma questão que eu gostaria de observar a longo prazo, pode ser feito. Não é o que é feito atualmente? Não. Mas não impede do pai ou da mãe querer fazer esse acompanhamento para saber como é o desenvolvimento. Hoje, dentro da própria carteirinha infantil, quando você vai no pediatra, lá tem várias questões que mostram o que essa criança precisa ter alcançado dentro daquele prazo. E dentro desse prazo, eu preciso ter essa janela de oportunidade, a gente fala. Então, se eu tenho uma criança de 1 ano e 6 meses e ela ainda não andou, ela está ali acabando ou já passou até do tempo dela para começar a andar. Então, se eu tenho esse olhar antecipatório, se eu consigo observar isso a longo prazo, eu consigo chegar e ter um repertório para conversar com um médico, conversar com um profissional para fazer uma estimulação diferente e não perder o tempo das janelas de desenvolvimento. E isso, numa criança neurodivergente, é muito importante, porque a gente tem o cérebro na primeira infância recebendo todas essas informações e quanto mais ele pode, mais rápido ele vai aprender, quanto mais estimulado ele for. Agora, se eu não faço estimulação nenhuma, simplesmente espero tempo da criança, que ainda existe muito essa fala, pode ser que ela já passou do tempo dos marcos ali. E eu preciso que seja estimulado de uma forma mais intensa para ela conseguir alcançar os objetivos. Então, por exemplo, se está com 1 ano e 6 meses e ainda não andou, eu vou encaminhar para fisioterapeuta, eu vou encaminhar para uma TO para entender os motivos, para uma avaliação com ortopedista, para outros profissionais que são capacitados, fazerem a intervenção correta. É uma criança que chegou para a gente com 2 aninhos e não fala. A gente primeiro, antes de pensar no autismo, a gente vai pensar em todas as características que essa criança tem de dificuldade. E eu preciso estimular ela, independente de diagnóstico. Então, quanto mais cedo a criança chega para a gente com um atraso, mais rápido ou melhor o desempenho dela ao longo prazo, porque a gente consegue intervir nas áreas do cérebro que são necessárias para que ela desenvolva melhor. Então, isso é importantíssimo. Essa avaliação inicial, essa avaliação precoce, salva muitas crianças lá na frente. Por exemplo, hoje a gente já tem muitos estudos de crianças que eram autistas nível 3, ali logo no começo, na infância, quando foram diagnosticadas, mas que com as intervenções corretas passaram para nível 2 ou nível 1. Ela não vai deixar de ser autista, mas ela vai ter a condição clínica melhor do que uma criança de nível 3 de suporte, porque ela foi bem estimulada, bem adaptada ao longo do período que tinha janelas de oportunidades melhores. Sol, então, digamos assim, beleza, recebi o laudo, realmente, meu filho tem alguma neurodivergência, digamos, o autismo, que eu acho que é o que mais, pensando assim, não sei, o que mais assusta, não sei, o que mais os pais se preocupam, assim, né? Porque hoje se fala muito, porque se você tomar a água com sal vai dar autismo, porque se você tomar, eu já ouvi remédio para azia dá autismo, já ouvi várias, assim, sabe? Aí eu fico, oi, tudo bem? Né? Então, que mundo é esse? Como assim, né? Aí, mas assim, digamos, tivemos o laudo de autismo. O que a gente faz agora? É pai de primeira viagem, recebemos o laudo de autismo. O que a gente faz agora? A gente vai ter que ir num monte de médico, vai gastar horrores. O que vai ser da nossa vida agora? Essa eu falo que é a parte mais difícil da neuropsicologia. É você dar o diagnóstico, né? Porque quando você tem um filho, você espera que esse filho tenha uma vida detalhada na tua cabeça. Você criou essa vida. Você criou uma vida perfeita lá. Isso, você tá com ele ali dentro da barriga, você já tá planejando a faculdade, o casamento, né? Você também é mãe, também tem com certeza, a mesma percepção. Certeza.
Quando a gente começa a observar uma dificuldade e vem um laudo, eu falo que é quando você tem o maior sofrimento da sua vida. Porque você vê todo aquele sonho, muitas vezes, no pensamento meu Deus, ele não vai conseguir fazer nada. Nossa, vai depender de mim a vida inteira. O que vai ser dele na velhice, quando eu não estiver mais aqui? É bem isso, Jô. E não necessariamente, né? Quando a gente entrega esse material, esse laudo, ele passou por várias sessões. Então, para falar do laudo, eu vou falar um pouquinho da avaliação, de o que é feito, né? Ele passa por um processo avaliativo que vai ter ali 8, 10 sessões, muitas vezes, até um pouquinho mais, até 12 sessões, para poder identificar qual a neurodivergência que ele tem. Se ele tem realmente um autismo, se ele tem um atraso de desenvolvimento. E a partir disso, eu vou ter já mapeado quais áreas que ele teve mais dificuldade, quais áreas ele teve mais potencialidade, para poder fazer a intervenção. Então, lembra que eu falei antes da janela de oportunidade? Então, quando eu tenho essas janelas de oportunidade, quanto mais cedo, melhor para a criança poder desenvolver. Se eu tenho ali uma criancinha de 2, 3 anos, que muitas vezes a gente entrega o laudo para os pais nessa idade, 2 anos e meio, 3 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando no laudo todas as dificuldades e as potencialidades. Então, essa criança teve a parte de cognição abaixo do que é esperado. Então, é esperado que com 2 anos e pouquinho ele pegue uma pinça, faça um movimento de pinça já para colocar algo no outro, pegar daqui desse pote e colocar no outro. Ele não faz ainda. Então, isso vai ter mapeado dentro dos testes. Então, tudo que tiver mapeado dentro do teste vai estar ali dentro desse laudo, dizendo ele alcançou esse objetivo ou não. E aí, eu vou encaminhar ele para as terapias que são necessárias. Muitas vezes é para o psicólogo, para trabalhar as questões sociais, para trabalhar comportamento. Muitas vezes é para o terapeuta ocupacional, que vai trabalhar as questões de motricidade fina, que vai trabalhar as áreas que são de dispráxicas, né? Dispraxias, vai trabalhar as áreas sensoriais. Tem muita criança que chega para a gente também como dificuldades com processamento sensorial, que ali entra também, por exemplo, a alimentação seletiva. Até um período, a criança tem a alimentação regrada ali com os pais, mas depois ela começa a ter uma certa seletividade. Depende, talvez seja seletividade alimentar por conta de um transtorno, talvez não. Mas eu preciso que alguém avalie, que oriente essa família. Porque dentro da minha abordagem, lá dentro da psicologia, eu não vou saber o que a nutrição pode ou não pode ofertar para essa criança. Então, a gente vai fazer o encaminhamento para terapia ocupacional, para nutrição, depende do que essa criança apresentou de dificuldades. Tem crianças que vão precisar de todas as áreas, porque em todas as áreas ela está prejudicada. Então, ela vai precisar da psicoterapia, ela vai precisar de uma psicoterapia ABA, por exemplo, que é uma psicologia comportamental, que aí tem uma determinada quantidade de horas na semana para ela fazer, para ela poder alcançar os marcos que precisa. Tem crianças que vão precisar de uma psicopedagoga para as questões de aprendizagem. Isso vai depender do que chegar de resultado dentro da avaliação. Quando eu termino o processo avaliativo, eu faço ali para os pais o que eu chamo de PDI, que é PDI neuropsicológico, eu dei o nome de PEDIM. O PEDIM, dentro da minha avaliação, o que ele é? Todas as funções que essa criança tem preservadas ou que ela tem dificuldades e como ela estimula em casa. Então, em casa eu tenho uma criança que tem dificuldade social. Como eu vou ajudar ela a desenvolver essa habilidade? Eu já tive uma criança com 5 anos, que ela fez a avaliação, que ela não sabia brincar de esconde-esconde. Então, ela veio para mim e na hora de brincar com ela, eu falei assim, olha aqui, cadê a Tia Sol? Tá aqui. Então, ela não sabia como brincar. Que normalmente, quando você faz assim, a criança acha que você sumiu, né? Isso. É normal? Ali com 1 ano e pouquinho, ela vai achar isso. Com 5 anos, a gente já tem a expectativa de que ela vai imitar, que ela vai brincar com você, falar assim, achou, ou alguma coisa assim. Para que ela entenda ali o que a gente fala da cognição social, né? Reproduzir o comportamento. Ou então, essa mesma criança, eu falava assim, eu vou me esconder, aí você vem me achar. Aí eu me escondia embaixo da mesa. E aí depois ela tinha que se esconder. Ela ia se escondia no mesmo lugar. Ou seja, ela não tinha um repertório. E a gente precisava treinar. Mas isso, tanto treinar em casa, quanto treinar na clínica. Para ela poder chegar na escola e brincar com os coleguinhas. Brincar de pega-pega. Essa mesma criança, ela parava
Quando vinha para brincar de pega-pega, ela não sabia brincar, ela não sabia que ela tinha que encostar e sair correndo para a criança não encostar nela de volta. Então, ela queria interagir, mas ela não sabia como. Então, eu vou lá no laudo e coloco para os pais. Brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, mas de uma forma que ele consiga saber por que ele tem que fazer isso. Então, a área X está prejudicada, eu preciso fazer esse tipo de brincadeira para estimular essa área. Então, o pai sai com uma base de como ele vai dar conta depois, não só dependendo das terapias, mas do que ele pode fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto profissional, que aí ali eu coloco tanto para a escola, quanto para os pais, quanto para se ele vem aqui com você no contraturno. Então eu vou colocar direcionado. Não tem uma receita de bolo, assim. Não tem nem um norte. Cada criança é realmente um protocolo personalizado. É isso mesmo. E exatamente é para ser assim. Cada criança ter um protocolo personalizado. Por quê? Se não, o que vai acontecer? Eu vou pegar a criança X, a criança Y, a criança Z e colocar elas todas no mesmo modelo de aprendizagem ou no mesmo estilo. E não dá para ser assim. O seu cérebro é diferente do meu, o cérebro do seu esposo é diferente do seu. Vocês podem ter a mesma fala, mas você vai trazer de um jeito e ele vai trazer de outro. Você tem o mesmo contexto. Se a gente estivesse fazendo essa mesma pergunta com o Rogério, a fala seria totalmente diferente. E isso que eu falo que é o olhar individualizado e o olhar que tem que ser mais humano. Porque muitas vezes tem se tentado colocar isso tanto para critérios diagnósticos, quanto para a inclusão, processos inclusivos, de colocar as crianças ou os adultos todos dentro da mesma classificação. Mas se a gente for olhar, todo autista é diferente. Não dá para colocar TDAH cada um é diferente. numa caixinha. Não, eu não posso dizer que eu vou ter 2 pacientes autistas com o mesmo perfil cognitivo. Eu posso ter 2 pacientes que têm lá o mesmo número de QI, 120 ou 110, ele vai estar dentro do mesmo número, mas o perfil dele ao longo dos testes vai ser totalmente diferente. Eu vou ter a criança que vai melhor em memória operacional, mas eu vou ter a criança que vai melhor em outro tipo de desempenho, ou pior em velocidade de processar informação, melhor em compreensão verbal, mas está ali dentro do QI 110 da mesma forma. E isso faz com que o processo avaliativo precise ser depois orientado do que fazer. Porque se eu tenho dificuldade em memória operacional, o meu treino é sobre memória operacional depois. Se eu tenho dificuldade em comunicação, o meu treino vai ser sobre comunicação. Então, se eu coloco todo mundo na mesma caixinha, eu não estou tendo um olhar inclusivo. Eu estou colocando ele para aprender ou para fazer as mesmas coisas. E aí não funciona. E é por isso que a gente bate tanto na tecla que a inclusão precisa ser individualizada. Ela precisa existir para todo mundo. Mas eu preciso que cada aluno tenha a sua necessidade observada. Porque você aprende de um jeito, eu aprendo de outro, fulano de outro. E isso precisa ser respeitado. Hoje a gente ainda tenta incluir as crianças no método de ensino geral, quando a gente deveria fazer o contrário, né? O método não se adaptar à criança, mas a criança se adaptar ao método da forma como ela aprende. Então, eu colocar que essa criança tem uma dificuldade na escrita, muitas vezes chega pra gente. Ele não escreve. E aí você vai ver, ele não escreve porque talvez não tenha necessidade, porque ele já aprendeu. Uma criança com altas habilidades, ela tem muita dificuldade muitas vezes de copiar a matéria do quadro. Ela não sabe? Não, ela sabe. Se você perguntar para ela, ela sabe tudo e mais um pouco. Ela consegue te dar uma aula sobre aquele assunto. Mas ela tem uma dificuldade para colocar no papel aquilo. Porque o cérebro dela entende que eu já aprendi. Que chato eu ter que fazer isso. Por que eu vou escrever no papel se eu já sei, já tá na minha cabeça? Exato. As altas habilidades também é uma neurodivergência assim que eu fico... Nossa, eu fico com os cabelos em pé, assim, porque eu acho muito interessante. Mas também eu acho que assusta um pouco, porque... nossa, então meu filho vai ser o próximo Einstein. Ou não, como é que é isso? O que eu faço? Eu tenho que colocar ele na faculdade, tirar ele da creche e botar na faculdade, é isso? É o Sheldon Cooper. É o Sheldon. É bom se fosse assim, né? Se a gente pudesse evitar muito sofrimento deles. Mas o Sheldon é bem chatinho, gente. Acho que não. Quando a gente fala nas questões de altas habilidades, eu falo que ela é até mais sofrida do que outros transtornos. É. Por quê?
se espera de uma criança, no senso comum, né? Se espera de uma criança com altas habilidades que ela seja um gêniozinho, que ela dê conta das emoções, que ela dê conta da matemática, que ela dê conta do português, que ela dê conta da história, do inglês, que ela saiba tudo de tudo, né? Exatamente. E isso é um olhar muito equivocado, porque hoje, principalmente agora, a gente está tendo um movimento muito grande de falar sobre altas habilidades, de trazer um pouco mais de conhecimento, de estudo sobre isso para a rede social, principalmente. E hoje a gente vê que a criança, ou o adulto, o adolescente com altas habilidades, ele tem um sofrimento emocional muito intenso, porque ele não é compreendido. Ele é chato. Você acabou de me dizer o que o Sheldon representa. Bem chatinho. Meio chatinho, porque ele tem as especificidades dele. Ele gosta de um determinado assunto, então ele estuda tudo sobre aquele assunto. Ele fica expert naquele assunto e ele não consegue muitas vezes falar sobre outra coisa. Então, ele tem dificuldade em fazer amigos, porque muitas vezes ele não vai ter com quem falar. Ele tem dificuldade com o barulho, que às vezes incomoda ele. Ele vai ter dificuldade, muitas vezes, em organizar o pensamento, porque são muitas ideias ao mesmo tempo. E aí pode ser confundido com TDAH. Então, tem várias questões que a gente observa que as altas habilidades, elas são até muito observadas como dupla excepcionalidade, como autismo mais altas habilidades, TDAH mais altas habilidades, porque não se conhece exatamente as altas habilidades. Dependendo do profissional, não consegue trazer esse olhar diferente. É muito comum a gente ter pacientes com altas habilidades que tenham também dificuldade com alimentação, com seletividade alimentar, ou mesmo com dificuldade social, por motivos diferentes da criança autista, mas ele pode ter as mesmas dificuldades. A criança com autismo, muitas vezes, ela tem dificuldade de socialização porque ela não percebe o outro, ela não tem necessidade, às vezes, até de estar tão próximo do outro. Ela não consegue entender que ela precisa fazer o mesmo movimento de reciprocidade dentro de uma conversa e tudo mais. Já a criança com altas habilidades, ela sabe que ela precisa ter essa reciprocidade, mas é chato. Ela percebe a emoção do outro, ela tem essa capacidade. E ela não gosta, muitas vezes, de estar ali naquele ambiente, porque ela vai ter que se desdobrar muito. Ela sabe o porquê de fazer aquilo. Então, muitas vezes, ele não quer estar ali participando daquela situação, porque a conversa é chata, porque a situação é desagradável para ele. Não porque ele não quer ter um amigo, mas ele não se enquadra ali dentro. Então, muitas vezes, a forma como é visto a questão de dupla excepcionalidade, tripla excepcionalidade, precisa ser melhor observado no dia a dia, porque senão a gente tem uma inflação de diagnósticos errados e que dão um prejuízo muito grande para essa criança. Ela tem lá como TDAH, mas é altas habilidades, então ela está sendo tratada na escola como TDAH, com um tipo de adaptação que não vai ser a mesma que ela precisa para altas habilidades. Então, é importante fazer uma avaliação bem feita para diferenciar os critérios diagnósticos. TDAH tem diagnósticos muito específicos. Altas habilidades tem, por exemplo, desatenção. No TDAH também tem desatenção. No autismo também. Mas cada uma delas de maneira diferente dentro de cada transtorno. Os motivos são diferentes. As áreas do cérebro são as mesmas, mas a forma como se processa a informação é diferente. E se a gente não consegue entender como essa criança funciona, o processamento dela, automaticamente eu vou estar inflando ela de diagnósticos que não são corretos. Criança, adolescente, adulto ou idoso, que a gente tem isso em todas as áreas. Na verdade, me surgiu uma dúvida que, assim, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, que digamos assim, a pessoa não tá aqui em Cascavel, tá assistindo o podcast de outra cidade, porque se ela estiver aqui em Cascavel, ela vai procurar você. Mas ela tá lá em outro estado. Como que ela chega num bom profissional? Porque não adianta nada ela ter uma desconfiança, não adianta nada ela ter ali alguns pontos que ela acha que tem e não encontrar um bom profissional. Que tipo de profissional que essas famílias precisam ter? Precisa ser alguém com todas essas suas formações ou um psicólogo, assim, sem todas essas especializações já é possível? Que tipo de profissional que esses pais podem ir buscar?
Eu sempre oriento os pais para eles buscarem um profissional que vai ter experiência com o atendimento, não só a formação, mas um pai que tenha, por exemplo, um profissional que tenha uma formação voltada só para psicologia, mas que nunca estudou sobre autismo, que nunca se especializou na área, ele vai ter muito mais dificuldade de observar comportamentos dentro do autismo. E muitos comportamentos se parecem dentro dos transtornos. A gente fala aqui, por exemplo, uma disfunção executiva, que é dificuldade com planejamento, organização, resolução de problemas. Ela pode ter tanto nos transtornos como a ansiedade, como no autismo, em áreas parecidas. Como que eu vou saber, então, se é um bom profissional, se não é, se ele está lá escrito que ele faz diagnóstico de autismo? Tenta observar a formação dele, o tempo de experiência que ele tem, se ele está envolvido com estudos, se ele está envolvido com projetos dentro dessa área, se ele tem... Hoje a gente olha muito a rede social, né? Então, se dentro da rede social dele, ele traz as verdades, ou só os memes, que são básicos. Então, hoje eu falo assim, a rede social é a nossa vitrine. Você não vai ver no meu Instagram muitos memes, porque eu sou meio contra usar critérios diagnósticos para memes. Sim. Hoje, eu já tive paciente, por exemplo, adulto, que veio para mim para uma avaliação porque viu XXX sintomas de TDAH no TikTok. Uma blogueira X tem sintomas de TDAH e ela começou a mostrar esses sintomas. Ok, pode ser que seja real, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser que não seja. Eu acho que isso não é adequado para um profissional. Isso mesmo. Isso é a minha opinião, né? Isso mesmo. E hoje a gente tem muitos profissionais fazendo isso para alcançar resultados de engajamento e coisas que acabam utilizando os sintomas básicos. Mas a gente sabe que o critério diagnóstico para autismo, para TDAH, ele é muito especificado. Então, se eu não fecho todos os critérios, que no caso do autismo, a gente tem critérios A e critérios B. Se eu não fecho todos os critérios necessários, ele não é autista. No TDAH, eu tenho 9 critérios no critério A, 9 no critério B, e tem uma porcentagem de quantidades que eu preciso fechar. E também eu preciso olhar que tem que aparecer na primeira infância e tem que ter prejuízo. Na primeira infância, no caso do autismo, né? Vai vir desde pequenininho. Pode ser que os sintomas sejam mais leves, mas vai estar ali presente. No TDAH, a mesma coisa. Antes dos 12 anos tem que aparecer sintoma, porque senão não é TDAH. Então, a gente tem que olhar neurodesenvolvimento. E por isso é tão importante esse mapeamento inicial, desde a infância, o acompanhamento dos pais na carteirinha. Se você, pai, não anota na carteirinha do seu filho, comece a anotar. Vai ter diferença lá na frente. Grave vídeo, faça vídeo, deixa guardadinho caso precisar. E é muito importante olhar não só as formações, mas também olhar para essa rede social, o que esse profissional posta, como ele posta, isso até como crítica para os nossos colegas, porque eu faço essa crítica para todo mundo. Poste o que é real, não fique fazendo sintomas de bobeira, porque senão a gente acaba banalizando o transtorno, que é sério. Eu falo que autismo dói. Altas habilidades dói, TDAH dói na família, dói na pessoa. A gente falava antes, né, das crianças que têm a dificuldade, por exemplo, em atenção. Muitas vezes eles não são aceitos dentro dos grupos sociais, porque tá jogando bola, joga a bola para ele não consegue pegar, porque ele estava viajando. E isso dói para a criança. A gente tem depois, na vida adulta, na adolescência, índices alarmantes de autistas, de TDAH, de altas habilidades, com nível de suicídio. A população autista, a população altas habilidades, neurodivergente como um todo, ela tem 4 vezes a mais chance de suicídio do que a população geral. Meu Deus. A população geral, em média, 2 a 3 vezes, eles aumentam para 4, porque vem vindo todo esse sofrimento ao longo da vida. Então, o quanto que a gente precisa olhar com mais seriedade para esses diagnósticos? Essa é a minha inquietação hoje,
de não fortalecer essa onda que a gente está tendo de dancinha mostrando sintoma. Pode fazer dancinha? Pode, mas com muita cautela, com muito estudo por trás, porque senão a gente fica banalizando isso. E hoje chega pra gente muitos pais que falam assim: a escola mandou ele para uma avaliação porque eles acham que ele tem alguma coisa, mas eu não vejo nada de diferente. Eu acho que esses professores ou essas famílias muitas vezes falam, né, que fulano falou porque ele anda vendo muito TikTok. Então, o quanto que a gente observa isso na fala dos pais, que muitas vezes eles deixam de procurar o atendimento lá na primeira infância, porque eles acham que é tudo normal. Não, mas ser autista tá tudo bem, é tudo normal. Ser TDAH tá tudo normal. Não, é só uma coisinha ou outra ali que precisa fazer, tomar um remedinho. Não é, gente. É sério. Autismo é sofrimento também. TDAH, altas habilidades, dislexia, bipolaridade, tudo isso gera sofrimento emocional, tanto para quem está vivendo com essa pessoa, quanto para a pessoa. E se a gente não parar de olhar para isso como mercado financeiro, que hoje eu falo que autismo, TDAH, altas habilidades, se tornou um mercado financeiro. A gente falou antes, né? A água com sabão do Himalaia vai curar tal coisa. Você, como mãe, não vai buscar a água do sabão do Himalaia para curar sua filha se ela tiver alguma coisa? Né? Você vai lá no Himalaia buscar esse sabão pra... Nossa, vai curar, eu vou lá buscar esse sabão, né? Isso mesmo. A gente, como mãe, a gente faz. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Não, e daí vira um mercado isso, né? Porque... Então, a gente fala que tem muito profissional hoje, por exemplo, fazendo avaliação com tempo de 2, 3 sessões. Eu falo, gente, você não consegue nem fazer uma anamnese bem feita muitas vezes, criar vínculo com uma criança para você fazer uma avaliação em 2 sessões, em 3 sessões. O laudo do autismo, de qualquer neurodivergência, ela é feita com várias sessões? Sim, porque eu preciso observar essa criança no ambiente dela, eu preciso ter vínculo com essa criança, eu preciso que, pelo menos o mínimo possível, ela me responda. Porque senão eu vou estar interferindo totalmente. A gente, quando faz a avaliação com a criança pequena, a gente senta com o pai dentro da sessão, para que essa criança se sinta protegida, para que ele possa passar esse processo de uma forma mais leve e que ele seja real ali. Porque muitas vezes, se eu estou falando de uma criança autista, ela não vai criar vínculo comigo na primeira sessão. Muitas vezes ela não quer nem entrar na sessão. Então, eu preciso que esse pai, muitas vezes, venha junto, entre, fique, para depois a gente ir criando vínculo. E a partir de uma certa idade, a gente já consegue fazer isso. Não se espera que o pai entre. Sábado agora eu atendi uma adolescente, 15 anos, de outra cidade, que veio para cá para fazer a avaliação. A mãe, no dia anterior, quando fiz a anamnese, a mãe me falou, olha, Solange, ela tem muita dificuldade com pessoas novas, então eu não sei se ela não vai pedir para eu entrar junto. Tem algum problema? A primeira coisa, todo mundo fala, mas ela tem 15 anos, por que ela vai querer que a mãe entre junto? Sim. Pelo contrário, eu permito que a mãe entre junto. Por quê? Se ela está vindo para mim para uma avaliação de autismo ou de altas habilidades e ela tem dificuldade social, se eu barrar ela já no começo, ela vai criar vínculo comigo? Não, você barrou a mãe dela. Exato. Eu barrei a segurança dela, que era a mãe. Então, eu preciso trazer essa família junto, eu preciso trazer essa de primeiro para ela se sentir segura e depois a gente fazer esse processo. Então, é algo que é mais delicado e muitas vezes as pessoas vão fazendo de qualquer jeito, porque virou, como eu falei, um mercado financeiro. E essa é uma crítica de vários profissionais, tanto profissionais da neuropsicologia que fazem a avaliação de qualquer jeito, que fazem a avaliação com 2, 3 sessões e entregam um laudo que eu falo que é para a vida inteira, quanto profissionais da medicina, profissionais de outras áreas que não têm toda a habilidade necessária e que acabam vendo isso só como um mercado. Então, tenha muito cuidado quando escolher o profissional. Procure um profissional que seja capacitado, que tenha referências, que consiga trazer um olhar mais apurado para essas áreas, para não cair no charlatanismo. Sol, você acha que o excesso de telas hoje influencia alguma coisa nesse diagnóstico? Ou influencia em alguma coisa na vida dessas crianças, assim? A gente tem muito a questão da tela como uma observação. Por exemplo, dentro de uma das perguntas da anamnese que eu faço, e que eu acho que a maioria dos profissionais faz hoje, como é o tempo de tela da sua criança.
Ela tá, uma criança com 2 anos, 3 anos, ela fica, sei lá, 6 horas na frente do computador, na frente da televisão, na frente do celular. Ela vai ter TDAH por isso? Não. Mas a gente está moldando o cérebro dela para uma informação muito rápida, para um vídeo que passa ali de 15 em 15 segundos, está trocando. Então, eu estou moldando o cérebro dela para uma atenção que não está adequada. Ela não está mantendo o tempo de atenção adequado para ela. A gente espera, por exemplo, que uma criança de 1 ano, 2 anos, ela vá aumentando o tempo de atenção. Com 1 ano, eu tenho ali 2 minutinhos, no máximo, 5 minutinhos de atenção, 2 anos. Quando eu tenho ali essa criança com 3, 4 anos, então eu espero que ela tenha ali uns 10 minutos, 15 minutos e vá aumentando o tempo atencional. O que a tela tem feito muito? Não só com a criança, com você, comigo. Quanto tempo a gente tem no vídeo? 15 segundos. Antes era 1 minuto e meio, 2 minutos, agora é 30 segundos, 15 segundos. Isso vai moldando a nossa circuitaria. Então, se a gente não melhora isso, tudo vai parecer TDAH, tudo vai parecer desatenção. Porque quanto tempo demora a explicação do professor na sala de aula? 40 minutos. Exato. E aí ele está moldado a prestar atenção por 15 segundos, 30 segundos. Então, influencia em diagnósticos incorretos se a pergunta inicial da anamnese não estiver adequada. Eu tenho uma colega que ela fala assim, fui fazer uma anamnese, ela trouxe isso num evento. E lá na pergunta tinha, como que é o sono dessa criança? Ela dorme muito pouco, ela dorme muito tarde, 4 anos. Dorme lá pela meia-noite. E o que ela fica fazendo até a meia-noite? Por que ela não dorme? Ela tem algum distúrbio do sono, alguma dificuldade? Não, ela não consigo tirar ela do celular. E o que ela come durante o dia? Como que é a rotina alimentar? Não, ela gosta de bolacha recheada, ela gosta de waffle, ela gosta de danoninho, de não sei o quê. Tá, beleza. E aí você vai juntando todas essas informações. Será que isso é uma neurodivergência real? Ou isso é a postura de nós, pais, que muitas vezes precisamos deixar essa criança de uma forma mais leve para a gente poder estar também no nosso telefone? Então, muitas vezes a gente tem diagnósticos incorretos de TDAH, de autismo, por conta da forma como nós estamos trabalhando com as nossas crianças. A criança que é autista, ela vai ter sintomas que são sempre desse jeito. Não muda de acordo com a alimentação, não muda de acordo com o sono. Ela vai permanecer com os sintomas. O que vai mudar vai ser a intensidade. Agora, se eu tenho uma criança que não tem rotina nenhuma, vou lá, coloco a rotina de alimentação, coloco a rotina de sono, os pais seguem, tiram a tela, ela melhora? Será que é autismo? Será que é TDAH? Ou era a dificuldade com a rotina que os pais muitas vezes têm dificuldade em colocar? E porque nós estamos vivendo esse excesso de tela. Nós, pais. Muitas vezes você chega na clínica ali pra gente, as crianças reclamam que os pais estão junto com elas, mas não estão junto com elas. Tá do lado. A criança reclama? Sim, a criança reclama. Que doído isso. Qual é o momento que você tem com o seu pai? Quando a gente está assistindo TV. Mas vocês fazem algum jogo? Não. Vocês têm um tempo que vocês vão no lago, vão na pracinha, gostam de fazer alguma atividade? A minha mãe está sempre muito cansada, porque ela trabalhou o dia inteiro. E daí, quando ela chega, ela quer ter um pouquinho de paz, ela fica no celular dela. E daí, eu também tenho o meu celular e a gente fica junto. Então, é preciso olhar para esse tempo de qualidade, para esse cuidado com as crianças com o uso de tela. Independente de ter um transtorno ou não, a criança precisa de regras, de limites, de normas, de uma rotina adequada, a rotina para estudo, a rotina para sono, a rotina para alimentação. Isso é base, não é porque ela tem uma neurodivergência ou não tem que ela não precisa disso. Pelo contrário, ela precisa disso todo o tempo. Você tem uma rotina, você precisa chegar aqui em determinado horário, quando você tem um atendimento você tem que chegar antes, você vai ensinando isso e isso é funcionamento executivo. Isso é organização, isso é planejamento, isso é tomada de decisão, eu decidir ficar com o meu filho e não ficar no celular. Depois a gente cobra eles lá na frente que eles não conseguem fazer. Sim. Mas como que foi o ensino deles? Como que a gente ensinou? Como eles aprenderam esse comportamento? Sim. Acho que vai ter que ter um episódio 2, hein? Tomara! Se for muito bom, vocês pedem 2. Não, pode escrever aqui embaixo, gente. Todo mundo pedindo bis aqui embaixo, por gentileza. Sol, eu queria que você olhasse para essa câmera agora. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui, Pititica.
Como que a gente encontra você, o endereço da Iluminare, o telefone, redes sociais, principalmente para as pessoas conhecerem um pouco mais você, porque eu acho que te conhecendo um pouco mais, vai ser muito mais fácil essa conversa de falar, olha, eu tô sentindo isso, isso, isso do meu filho. Essa proximidade eu acho que faz toda a diferença. Então, pode passar o endereço, o telefone, as nossas redes sociais, por gentileza. Para rede social, a gente tem o Instagram hoje, que é @Iluminare Centro Integrado ou @Solange Neuropsi. Nosso telefone hoje é o 45-9800-4209, tanto WhatsApp quanto chamada. E nós estamos localizados aqui em Cascavel, né, na Rua Vitória, na esquina com a Salgado Filho. A Iluminare atende de crianças até idosos, dentro das neurodivergências, e também outras questões, como avaliação psicossocial, avaliação neuropsicológica, avaliação psicopedagógica, serviços para mulheres. Então, a gente trabalha com fisioterapia pélvica, com pilates, com nutrição, para atender também as mães. Uhum. É muito importante, né? Ali na gestação, fazer um pilates ali, a fisioterapia pélvica maravilhosa. Isso. E a gente sempre pensa, quando eu abri a clínica, eu pensei muito nisso, de ter um espaço onde os pais que venham trazer seus filhos possam ter a sua atividade física, possam ter o cuidado com eles, porque muitas vezes a gente vai levar o filho para fazer uma atividade e não tem tempo para fazer a da gente. Então, a gente uniu o Pilates, sendo uma atividade onde a mãe espera seu filho ser atendido e pode ter ali o seu espaço, o seu momento, ou para fisioterapia, ou para nutrição, ou para as outras áreas. O bom é que vai lá e resolve tudo. Isso mesmo, é o combo completo. Eu falo que não tem como cuidar da criança se a gente não cuidar da família e da escola. Eu falo que esse mundo da neurodivergência em especial, ele precisa ter o cuidado família, escola, trabalho e a criança ou o adulto. Então, eu preciso ter as pontes, cada um no seu espaço, mas unindo eles, para que a gente possa, sim, ter o cuidado de forma integral. Porque nós somos seres biopsicossociais. Nós precisamos olhar para o nosso interno, para a nossa mente, mas também precisamos cuidar do nosso social. Sim. Então, não tem como uma família passar por um processo avaliativo e não sofrer. Não sofrer com o diagnóstico. E se eu acolher só a criança e não acolher a família, essa família também vai estar em sofrimento. Então, ter esse cuidado de modo geral, né? Essa é a nossa base. Até porque o adulto ali, ele que vai ter que pensar racionalmente e tomar as decisões. Às vezes, ele nem sabe como pensar racionalmente nessa hora. Exato. E tomar as decisões, as melhores decisões para aquela criança naquele momento. Então, acolher o adulto e orientar da melhor forma possível também é importante. Isso. E aí entra toda essa questão da orientação, tanto com a escola, quanto com a família, quanto com a própria criança, o cuidado como um todo, né? Para que a gente possa realmente falar em equipe multidisciplinar, falar realmente no que essa criança precisa. Porque ela não vai crescer sozinha, ela não vai viver sozinha, ela vai precisar viver numa escola, numa sociedade. Sim. Então, a gente precisa olhar para todos os pilares, porque senão não existe inclusão. Essa é a minha percepção e eu acho que é a percepção mais geral. Se eu falo inclusão, eu não falo inclusão na escola, eu falo inclusão de modo geral, porque a criança vai crescer, vai se tornar um adulto e ela também vai precisar trabalhar. Sim. Ela também precisa vir para outras áreas de inclusão, para a área social, para a igreja que ela vai, para todas as áreas. E nada melhor do que instrumentalizar os pais para que eles saibam como lidar com isso depois, né? Sim. É isso. Sol, muito obrigada por essa sua fala maravilhosa. E eu acho muito importante seguir nas redes sociais. A Sol tá sempre postando coisa séria. Então, gente, sigam lá as redes sociais. É muito importante seguir gente séria, gente de qualidade, né? Pra gente estar cercada de informação de qualidade. Isso. Que é isso que a gente preza aqui nesse podcast. É de pais para pais com qualidade. Isso mesmo. Muito obrigada, Sol. Obrigada eu. Eu falo que obesidade mental, a gente tá cheio, né? Hoje o Instagram, a rede social de modo geral, deixa a gente obeso mental. Então, a gente saber como trabalhar essas informações. Isso Muito aí. obrigada por vocês me convidarem e fico à disposição. E vamos querer um episódio 2, com certeza. É um assunto bem complexo, né? Sim. Em uma hora é pouco. Vamos ter vários episódios. Aí vamos fazer um episódio de cada área, então. Um sobre autismo, um sobre TDAH, um sobre altas habilidades. Acho uma ótima ideia. Olha aí. Ótima ideia. Vai ser
um braço. Isso. O bracinho da Sol. Um braço aqui. da neurodivergência. Adoro. Muito obrigada, pessoal. E esse foi mais um de Papos para a Paz. Obrigada.